Beleza, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um resumo aqui no canal Livros para Empreendedores. E hoje trouxe aqui para a gente comentar um pouco mais sobre as melhores ideias desse livro. A única coisa, a verdade surpreendentemente simples por trás de resultados extraordinários. Então, o que eu decidi fazer aqui, pessoal? Trouxe as minhas próprias anotações, mais uma vez. Então, se vocês querem aprender e entender como é que eu consigo fazer essas anotações, com certeza é um dos pilares chaves para que eu consiga ler e resumir um livro todas as semanas. Aqui tem uma aula onde eu explico exatamente como eu faço essas anotações na prática e depois temos diversas outras aulas muito interessantes que vão te fazer ler e resumir um livro por semana. O link para participar da nossa comunidade de leitores está aqui embaixo e é lá onde tu vai receber acesso a tudo isso. Bom, pessoal, sobre o livro, temos aqui o autor Gary Keller e ele vai começar a nos trazer uma visão um pouco diferente sobre o que é a produtividade. Então, podemos dizer que sim, a única coisa é um livro de produtividade. O que eu separei primeiro para que a gente entenda? Ele nos explica que existem 6 mentiras quando falamos em produtividade. O que seriam 6 mentiras quando falamos em produtividade? Bom, não é nada mais do que Gary Keller, ao longo de toda a carreira dele, ele se deu conta que, as pessoas sempre dizem que isso funciona dessa maneira, mas eu me dei conta que realmente não é dessa maneira, é desta outra maneira. Então ele nos traz aí 6 mentiras da produtividade e o que a gente tem que saber sobre a verdade dela. A primeira de todas é que tudo tem a mesma importância. Ele diz que o que acontece é o seguinte: quando estamos crescendo na vida, as pessoas, existe alguém ao nosso lado que diz: agora você vai para a escola, agora você vai almoçar, agora você vai trocar de roupa. E isso faz com que a gente talvez não tenha um senso de importância, a gente simplesmente percebe que as coisas que a gente faz são importantes. A questão é que crescemos, nos tornamos adultos e essa pessoa já não existe mais na nossa rotina. A partir de agora, quem tem que decidir o que deve ser feito e a qual momento do dia deve ser feito é tu mesmo. E aí, onde começa a acontecer alguns leves atritos, porque a gente não consegue entender por onde começar. Porque, mais uma vez, para mim, tudo tem a mesma importância. Vocês podem conseguir ver que eu coloquei aqui entre parênteses 80 a 20. Isso aqui é o método que o autor nos traz para explicar como que a gente pode fazer isso. Então ele diz que essa aqui, a azul, o círculo azul, é tudo aquilo que tu faz ao longo do teu dia. E 20% de todas as tarefas que tu faz no teu dia são o que realmente importa. São aquilo que no final do mês é responsável por te gerar 80% de resultado. Então vejam, uma pessoa que diz tudo para mim é importante, ela está levando em conta que 100% das coisas do dia dela merecem total atenção aos mínimos detalhes, quando na verdade apenas na casa aí dos 20% também muito importante não se prender a um número, mas sim à ideia de que realmente será que eu estou colocando muita atenção aos detalhes em coisas que não me geram tanto resultado assim? Então esse é um ótimo questionamento para que a gente possa fazer. Uma próxima mentira muito interessante há de ser multitarefas. Eu consigo estar aqui gravando esse vídeo, estar aqui respondendo mensagens e aqui respondendo e-mails. Não, isso não funciona. O que o livro nos apresenta para que a gente possa entender que isso realmente não funciona é que quando estamos concentrados em algo, estamos seguindo uma certa linha de raciocínio. E quando mudamos de tarefa, precisamos mudar essa linha de raciocínio. E nessa mudança, a gente precisa colocar um esforço e também reiniciar do zero aquela outra linha de raciocínio. Fazendo com que depois, se eu voltar para que eu estava antes, mais uma vez eu preciso me lembrar de onde eu estava. E acaba sendo um esforço da mente muito maior do que realmente deixar seguir o fluxo daquela tarefa. Vejam aqui que interessante esse gráfico que eu consegui achar. O percentual de erros que uma pessoa tem quando ela está mudando de tarefa em tarefa e quando ela não está mudando de tarefa em tarefa. Então aqui temos que mais ou menos uns 23, 24% de chance que tu erre em uma tarefa se tu não estás
mudando de foco a cada instante. Já isso muda para uma pessoa que se diz ser multitarefa e que eu consigo fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. As chances de que essa pessoa erre tá ali na casa dos 70%. Isso quando falamos em tarefas que envolvem números. E depois, quando tarefas que envolvem, vamos supor, escrita, aí sim já sobe para mais quase 90% de chances que tu erre alguma coisa se você fica mudando de tarefas onde é necessária a sua atenção para escrever uma mensagem. Então vejam que importante isso aqui realmente ser multitarefas talvez não é tão interessante quanto parece. Uma próxima mentira muito interessante essa aqui é sobre a questão da disciplina. O autor diz que as pessoas têm uma crença que se eu desenvolvo a disciplina hoje, eu terei que ser uma pessoa disciplinada para o resto da minha vida. E ele nos diz que isso é uma grande mentira, porque a disciplina é necessária para atingir seus objetivos, claro. Porém, devemos saber que a disciplina também é algo que tu precisa gerar e se forçar a fazer quando aquilo ali ainda não é normal para ti. Então a gente pode ver a disciplina como realmente uma ponte entre uma pessoa que nunca fez isso, através da disciplina, passa a ser uma pessoa que consegue fazer isso como um hábito normal. Então vejam, aqui a gente tem o papel da disciplina na conquista. Dizem que em 66 dias se forma um hábito, mas também isso vai de cada um. A questão é que esse gráfico nos mostra bem direitinho isso. No início, eu vou ter que apresentar um esforço, uma disciplina muito grande, mas à medida do tempo eu vou me acostumando, aquilo ali vai se tornando natural e já não vai ser tão difícil quanto parece conseguir seguir aquele ritmo que consegue te trazer ótimos resultados. Então vejam, essa mentira diz que eu tenho que ser disciplinado, sim, porém não é algo que exige esse nível de esforço meu para sempre. É simplesmente algo que acontece aqui no início. A próxima mentira é que a força de vontade é infinita. O autor diz que a gente deve entender o seguinte: a gente sempre vai se cansar. É impossível você estar trabalhando, estar fazendo alguma coisa e não se cansar. O que sim devemos desenvolver é que conseguir identificar como é minha energia ao longo dos dias e sempre colocar as tarefas importantes nos picos onde eu sei que eu me sinto melhor. Então, se eu tenho uma tarefa difícil, que eu sei que exige mais de mim, é melhor que eu coloque ela, por exemplo, aqui no início do dia, onde eu sei que eu estou descansado, eu tenho mais força de vontade para fazer as coisas. Eu vou passando amanhã, vejo que 11h30, meio-dia eu já estou extremamente cansado, preciso me distrair um pouco para a tarde voltar renovado. E aí a gente consegue identificar esses nossos picos de disposição e vontade infinita, picos de disposição e força de vontade. A gente vai conseguir equilibrar melhor as tarefas que a gente tem que fazer ao longo do dia, sem acreditar que uma pessoa precisa estar sempre disposto. Não. A pessoa ao longo do dia oscila quando falamos em disposição e conseguir entender como são as suas oscilações vai te ajudar muito na questão de definir quando fazer cada uma dessas tarefas. E a próxima mentira, inclusive, acabei de falar essa palavra, a questão do equilíbrio. As pessoas dizem que a gente deve desenvolver uma vida equilibrada, a gente tem que procurar o equilíbrio. Porém, o que o autor nos mostra é que realmente, se você quer apresentar resultados em algo, é normal que aconteça um desequilíbrio. A questão é que isso deve ser sempre comunicado entre as áreas da vida, para que as pessoas estejam cientes disso. Por exemplo, é diferente você contar com uma pessoa e ela simplesmente desaparecer, do que você contar com uma pessoa e ela chegar e te dizer: olha, nas próximas semanas estarei imerso nesse projeto, é muito importante para mim. Vai ser realmente uma semana, duas, onde eu vou estar totalmente focado nisso, mas depois minha vida volta ao normal e a gente consegue aproveitar juntos. Isso quer dizer que as áreas da vida não precisam ser equilibradas todos os dias. Não quer dizer que todo dia eu vou fazer tudo da minha vida. Não. Quer dizer que sempre eu devo saber onde colocar esse desequilíbrio e como fazer com que as minhas áreas da vida entendam esse desequilíbrio sem nenhum problema. A partir disso, a gente vai conseguir, no longo prazo, ter uma vida equilibrada. A questão dessas 6 mentiras é que o autor nos diz o seguinte:
Tudo bem, entendimos tudo isso, mas agora como que de fato eu posso começar a produzir mais na minha vida? E aí, onde ele traz exatamente o título do livro, que é A Única Coisa. A gente às vezes tem muitas coisas para fazer, a gente quer fazer tudo, principalmente pessoas com essa ideia da multitarefa, e é muito importante que a gente comece a desenvolver uma mentalidade de se concentrar apenas no que eu tenho que fazer agora, sabendo que ao terminar isso estarei um pouco mais leve, digamos assim, para seguir nas próximas tarefas. E essa imagem encontrei é a imagem exatamente que tem aqui no livro. O autor nos traz o efeito dominó, que explica que uma peça de dominó, como por exemplo essa primeira pequenininha, ela só não é capaz de derrubar outra peça de dominó, como ela também é capaz de derrubar uma peça de dominó 50% maior do que ela. Ou seja, se essa peça tem 5 centímetros, a segunda pode ter até 7,5 centímetros. E assim vai. A questão é que no livro o autor continua essa ideia dos 50% do tamanho, e ele percebe que a peça lá pela 29, mais ou menos, é do tamanho da Torre Eiffel. E lá pela 50 já é a distância entre a Terra e a Lua. Porém, o que realmente devemos nos concentrar é que, se a gente conseguir, ao invés de acordar no primeiro dia da nossa vida e falar, vou fazer algo gigante, não. O autor diz que é bom que tu lembre desse efeito dominó e se concentre realmente em derrubar essa primeira pequena peça. Às vezes é começar aquele negócio, às vezes é criar aquele canal, às vezes é começar a postar mais sobre o que você faz, quem você é. Pequenas coisas que, à medida do tempo, você vai estar dando passos cada vez maiores para chegar lá onde você quer, mas é realmente essencial se focar nessa única coisa que é essa primeira peça. Então temos aqui, se concentre sempre na próxima peça. Depois disso, o autor nos traz uma pergunta muito importante que nos devemos fazer ao longo da rotina, que é a seguinte, vejam que bacana. Qual é a única coisa que, se eu fizer, torna todo o resto mais fácil ou desnecessário? Não entendi a pergunta, repete. Bom, vamos lá. Qual é a única coisa que, se eu fizer agora, pode vir a tornar o resto das coisas que eu tenho que fazer mais fáceis ou então desnecessárias? Vamos pegar de exemplo aqui, eu tenho um e-commerce. Tenho e-commerce de botas de escalada, coisas de aventura, montanhismo e tudo mais. Eu posso estar todos os dias ali preocupado em conseguir vender mais, eu posso estar todo dia tentando encontrar um pequeno influenciador que me cobre para que ele divulgue minha marca. Ou então eu posso pensar qual é a única coisa que, se desse certo, mudaria completamente minha vida. E aí temos, por exemplo, encontrar um grande influenciador que aceite ter uma participação do meu negócio, sem com que ele precise pagar absolutamente nada. Bom, com certeza, se um influenciador grande fosse meu sócio, eu já tenho o site, já tenho os produtos, já tenho formas de distribuir, já tenho tudo. Ele só teria que entrar com a imagem pessoal dele e ele estaria ganhando uma parte de tudo isso. Isso com certeza iria tornar minhas vendas mais naturais. Eu começaria a ter mais caixas, contrataria mais pessoas, meu dia a dia ficaria um pouco mais leve. Então, talvez essa é uma boa resposta para essa pergunta. Qual seria a única coisa que, se desse certo hoje, faria com que tudo fosse mais fácil? Bom, talvez encontrar esse cara aqui para ser meu sócio seria uma ótima opção. E essas perguntas a gente pode fazer em outras áreas da vida. Então, o que o autor diz é que a gente faça essa reflexão de qual seria uma única coisa que tornaria, e aí vamos supor, minha saúde física, que eu possa desenvolver ela e manter ela em um bom estado sempre, de uma forma mais fácil. Ou então, de que forma eu posso mudar a área financeira da minha vida e tornar isso algo mais natural e mais fácil. Então vejam que são perguntas extremamente inteligentes que nos fazem refletir para que a gente consiga direcionar nossa energia naquilo que realmente pode nos trazer um grande resultado. E beleza, pessoal? Esse foi o resumo do livro A Única Coisa. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Temos diversos outros resumos como esse. E se você quer aprender a ler muito mais, entre na nossa comunidade, que o link está aqui na descrição. Nos vemos em uma próxima. Valeu!